Olá, minha gente linda e abençoada. Eu, Tatiana de Paula, terapeuta, psicanalista e teóloga, venho por meio desse vídeo falar com você sobre mais um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito a ser falado hoje será paz. Você tem paz? Você vive em paz? A esfera a qual você está é uma esfera que te traz paz no seu dia a dia. Você está mais em paz? Ou se sente mais em situações de guerra, guerras emocionais, guerras espirituais, guerras físicas, às vezes o estresse, nervosismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aprofundar um pouquinho mais, ok? Paz é um estado de espírito. O que é paz? Então fique aqui comigo, coladinho. Vai rodar a vinheta do canal e eu volto para falar com você sobre paz. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você aí, meus seguidores, meus inscritos, deixem aqui no vídeo o seu like, o seu joinha. Custa nada, gente. Aqui embaixo tem um sinalzinho joinha, deixa aí seu joinha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E quanto mais like vocês deixam, quanto mais visualização a gente tem, a própria plataforma vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, pessoas que não são seguidores, que não são inscritos. A questão aqui não é nem os seguidores, a questão aqui é a palavra chegar para mais pessoas, entendeu? Então curta esse vídeo, para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você vai ser avisado automaticamente. Então vamos lá. O que é paz? De acordo com o dicionário, paz é quando nós estamos em tranquilidade, vamos dizer assim, em estado de tranquilidade. Você não está em guerra com ninguém, ninguém está em guerra com você, e você está em tranquilidade, em estado de tranquilidade. Você não tem preocupação, e é isso. Então, Tati, então quer dizer, quando eu tô tranquila, eu estou em paz? Paz é meramente isso? Não. Eu venho para falar para vocês que não. A palavra é pequenininha, mas a intensidade dela sobre a nossa vida é muito grande. Lembrando vocês que a paz, ela faz parte do fruto do Espírito, porque não são os frutos, como talvez a gente ouve falar por aí. É o fruto. Dentro de o fruto do Espírito, existem várias camadas, tá bom? E uma das camadas seria a paz. E quando eu chegar na última camada desse o fruto do Espírito, eu vou trazer para vocês aqui de forma muito, espero que eu consiga, né? De uma forma muito prática. Talvez eu faça isso um pouco antes, porque a fruta que eu quero utilizar para isso, vou fazer isso para vocês verem, talvez ela é temporal, então pode ser que mais para frente eu não encontre ela aqui, mas eu sei que nesse período a gente tá tendo ela na cidade. Para vocês entenderem que é um fruto com várias camadas, ok? E a camada de hoje é a paz, tá? E não se esqueçam também que, querendo ou não, cada uma dessas camadas que a gente já falou sobre amor, sobre alegria, são hábitos. Que quando eu tenho uma vida conectada com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu busco Deus na minha vida, quando eu busco as coisas que me levam a Deus, por exemplo, o quê? Leitura bíblica, oração, louvor de adoração ao Senhor, congregar, estar indo ao culto,
ou a reunião de alguma igreja, né, estar junto do povo de Deus, tudo isso vai fazer com que esses hábitos saudáveis façam parte da sua vida de uma forma mais espontânea. Você vai conseguir amar o outro com mais facilidade. Você vai conseguir ter alegria na sua vida com mais facilidade, porque vai ser um negócio mais espontâneo. E ainda quando talvez pareça que você está passando por um momento de tristeza, e às vezes nós passamos mesmo, ainda assim você vai conseguir falar, mas a alegria no Senhor é a minha força. Você vai conseguir compreender que mesmo na tristeza existe um Deus que é a sua força. E essa força, ela te traz uma alegria. Então são questões de hábitos. Que os frutos do Espírito o fruto do Espírito vai colocando em nós. E a paz, Tati? Hoje nós vivemos no meio de uma sociedade tão estressada, tão acelerada, que às vezes dá até um desespero, né? Às vezes você está no trânsito, engarrafamento, às vezes nem precisa de ter engarrafamento, aí já passa um ali desesperado, acelerado. E como ter paz no meio disso tudo? Você está dentro do supermercado, aí tem alguém na fila que está reclamando porque a fila está muito longa, você senta para assistir um telejornal, né? Esses últimos meses, nós estamos vendo guerra entre nações. Então, assim, parece que nós estamos num cenário de guerra o tempo inteiro. Guerra entre nações, guerra dentro da nossa casa, guerra no nosso trabalho, guerra no trânsito, guerra. Guerra espiritual, né? Quem tem talvez mais sensibilidade espiritual consegue detectar isso. E por aí vai. Então, como você vai falar para mim, Tati, de paz? Primeiro, vou falar sobre uma paz que ela foi quebrada quando o pecado entrou no homem. O homem, ele vivia em paz com Deus. Adão falava com Deus todos os dias, na viração do dia. O homem falava com Deus todos os dias. Havia ali uma relação saudável. Sabe quando você briga com a sua coleguinha? Principalmente na adolescência tem muito disso, né? Ah, eu não vou conversar mais com você. Ah, eu estou com raiva de você. Na adolescência, na pré-adolescência, tem muito isso, né? E aí, às vezes, você passa uma semana, 2 dias sem falar com a pessoa. Eu não estou de bem com você. Na minha época, eu falava isso. Eu não estou de bem com fulano. Ou seja, eu não estou em paz com fulano. E é como se Adão, em determinado momento, ele tivesse falado assim, eu não estou em paz com Deus. Porque quando Deus aparecia, ou Deus estava esperando Adão, Adão não ia. Ele estava correndo de Deus. E é aquela questão. Quando você está chateado com um coleguinha, você não procura para conversar. E aí, é como se aquela paz tivesse sido quebrada, né? Aquele vínculo saudável. Adão não estava mais de bem com Deus, vamos dizer assim. Por quê? Porque tinha entrado o pecado. Ele tinha cometido um erro. E normalmente quando nós cometemos erros, né, a consciência da gente, ela grita. Ainda que talvez você não queira assumir publicamente, se a sua consciência ela não está cauterizada, ou seja, se a sua consciência não normalizou aquele erro, aquele pecado, ela vai gritar. E você fica sem paz, enquanto você não confessa o seu pecado, quer para Deus e, dependendo da situação, para a pessoa a qual você ofendeu, a qual você prejudicou. Enquanto você não faz isso, você não tem paz. As pessoas falam assim, não sei como que fulano consegue deitar com a cabeça no travesseiro e dormir. Quando às vezes sabe que a pessoa fez algo, né, grave. E as pessoas falam, como que aquela pessoa conseguiu durante tanto tempo deitar com a cabeça no travesseiro e dormir? Como ela tinha paz, não é isso? E nós e Deus somos a mesma coisa. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus, seu Filho, para reconectar a paz entre Deus e o homem. No Velho Testamento,
por causa do pecado. Passou um tempo, um período da lei. No período da lei, os homens, quando eles quebravam, né, uma lei, eles pecavam, transgrediam, eles tinham como obrigação oferecer algum animal. Né? Havia o derramamento de sangue de um animal sem defeito, um cordeirinho, uma pomba, aí vai dependendo do pecado. Para quê? Para voltar a ter paz com Deus, vamos dizer assim. Eu e você hoje nós podemos ter paz com Deus. Porque Jesus, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Para perdoar eu e você dos nossos pecados. Ah, mas eu continuo pecando. Então, toda vez que você pecar, eu já te digo, você peca todos os dias. Ainda que você ache que você é muito certinho, justiceiro, o dono da verdade. Você peca todos os dias. Todos os dias vai diante de Deus. Aqueles pecados que você consegue detectar, confesse-os. E aqueles que você não consegue, porque você acha que não é o pecado, ou nem percebeu, ainda assim peça a Deus perdão por eles. Para você voltar a ter paz com Deus. Mas quem abriu esse caminho para você e para mim? Jesus. Por meio da morte e ressurreição dele. Eu e você podemos ter paz com Deus. Então é importante isso, ter paz com Deus, ok? Então, essa questão é a paz com Deus, ok? E a paz com Deus, ela vai nos levar a estar em paz na nossa vida. Porque o primordial, o essencial, é eu estar em paz entre eu e Deus. E aí eu vou ter paz com os outros, eu vou ter paz aonde eu estiver. Ainda que o ambiente ao meu redor, ainda que a atmosfera, ainda que a situação possa às vezes estar diante de mim, ao meu redor, ao meu derredor, esteja em guerra, eu vou conseguir estar em paz. Eu vou ler alguns versículos aqui que falam sobre paz. Tá bom, gente? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Antes de continuar os próximos versículos, quero falar um pouquinho aqui para vocês desse versículo. Eu vos dou a paz, ou eu vos deixo a paz, mas não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo te dá, ela é passageira. Ela depende de um ambiente, ela depende de uma circunstância, ela depende talvez de uma pessoa, de algumas pessoas. Ah, eu quero ir para uma festa, porque eu já estava programando ir para essa festa há meses, né? E vai chegando o dia, e chega o dia da festa, e você tá super alegre, você se sente em paz, porque você conseguiu alcançar aquilo que você queria. Mas na hora que a festa acaba, ou talvez até antes da festa acabar, porque às vezes a gente se frustra, um show, festa, o que quer que seja, aquela falsa paz vai embora. E aí você volta para sua casa com um vazio. Talvez você até volte para sua casa na euforia, fica alguns dias tipo, tô impactado com aquele show. Mas depois passa. E aí você tem necessidade de mais um outro show, de mais um outro, de uma outra pessoa perto de você, porque você nunca tá satisfeito. Às vezes, eu só vou conseguir estar em paz se minha mãe estiver junto comigo. Eu vou fazer algo, eu só consigo estar em paz se ela estiver junto comigo. Ou seja, uma paz que te faz depender do outro. E ela é passageira. Simplesmente passageira. Dura pouquíssimo. Essa é a paz que o mundo te dá. A gente tá vendo guerras entre as nações, certo? Aí, de repente, dá um cessar-fogo. Aí fica uma paz por alguns dias, talvez por algumas horas, talvez por algumas semanas. E aí daqui a pouco começa de novo a bombardear. Um país bombardeando o outro. Não é isso que acontece?
Então, é uma guerra que está acontecendo. E aí, de repente, tem um cessar-fogo. Mas, daqui a pouco volta de novo. Então, aquele cessar-fogo, aquela paz, ela é passageira. Entendeu? Agora, a paz que o Senhor veio nos dar, ela é permanente. Ela é eterna. Ela não passa. A partir do momento que você consegue acessar essa paz que o Espírito Santo traz para você, simplesmente ela é algo eterno. Só que, mas então por que eu creio em Deus, eu busco a Deus e às vezes eu não me sinto em paz? Porque talvez você está tomando atitudes, decisões erradas na sua vida. E aí vem um alerta espiritual. Epa, epa, olha, presta atenção. Mas, ainda assim que às vezes você crê no Senhor, às vezes você já foi até batizado e tal, mas você está tendo uma vida distante dele, o Espírito Santo está em você, tá, mas a paz é como se tivesse apagado a luz. Você não consegue sentir a paz, o interruptor está desligado. Então, assim, você precisa estar posicionado no lugar certo, diante da pessoa correta, o tempo todo da sua vida. E sim, eu te garanto que você vai viver diante de paz. Você acredita que no meio daquela guerra, por exemplo, Israel, tem pessoas ali que, ouvindo bombas caindo, vendo pessoas morrendo, mas tem pessoas ali que elas conseguem, mediante todo aquele ambiente de guerra, tem pessoas ali que conseguem estar em paz. Consegue. É essa paz que excede todo entendimento. E aí eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ninguém entende, você não entende, eu não entendo, mas a gente sente. Guardará nos vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aí, gente, tem Gálatas, né? Eu vou até abrir aqui, que eu não abri ainda Gálatas para falar para vocês. Gálatas, que é onde nós estamos falando sobre paz. Eu vou abrir aqui que é mais rápido, no celular mesmo, Gálatas, capítulo 5, vamos lá. Versículo 22. Entretanto, Gálatas capítulo 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós estamos falando da paz. E aí, no mundo de tanto estresse, de tanta injustiça, de tanta insegurança, né? Porque às vezes a gente tem que sair da nossa casa para ir trabalhar, para ir ao mercado, para ir levar a filha, para ir buscar o filho e tantas outras coisas. E às vezes a gente sai de forma insegura. A gente tem que ir, mas se a gente pudesse escolher, a gente nem iria. Por quê? Porque é como se a gente vivesse o tempo todo em guerra. Quantas pessoas a gente vê aí, né, recebendo bala perdida, morrem. Então é como se nós vivêssemos num ambiente, num cenário de guerra o tempo todo. Mas ainda assim, nós conseguimos ter essa paz, que ela excede todo o entendimento. É inexplicável. Todo entendimento, toda essa sabedoria humana, todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, todos os seus diplomas, essa paz, ela excede tudo isso. Ela excede, ela é mais do que tudo isso.
Porque ainda que esteja tendo guerra, ainda que esteja tendo estresse no seu trabalho, ainda que você esteja, às vezes, tendo situações dentro da sua própria casa, no seu lar, você consegue permanecer em paz. E falar assim, tá tudo sob o controle de Deus. E descansar em paz. Uma coisa é você ter preocupação, uma coisa é você saber que você tem que resolver determinada coisa e você tem que resolver, se você que tem que resolver, vá lá e resolva. Mas é você resolver em paz. Você falar assim, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, mas eu tô fazendo tudo aquilo em paz. Eu tô sendo governada pelo Espírito Santo de Deus. Então esteja em paz com Deus, para que você esteja em paz com você, com as pessoas que te cercam, no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, na sua rua, dentro do seu carro, quando você estiver perto de pessoas, quando você estiver sozinho no seu quarto. Se você está em paz com Deus, que é o que eu falei no início do vídeo, você certamente estará em paz. Então, essa fatia do fruto do Espírito, paz, é isso. Não é aquela paz passageira, eu vou para um resort, ficar lá e lá eu vou ter paz. Vai ter, mas vai passar. A paz, ela excede tudo isso. Isso você encontra ela em Deus. Então, gente, essa paz, ela não é só ausência de conflito na sua vida. Não tem conflito, eu estou em paz. Ela é muito mais profunda do que isso. É você estar alinhado, em harmonia com você, com os outros e com Deus. É você estar em equilíbrio, seu corpo, sua alma e seu espírito. Essa paz, ela demonstra para mim, para você, que nós conseguimos colocar nossa fé em ação e descansar em Deus mediante a qualquer circunstância, a qualquer situação. Sejam boas ou ruins aos nossos olhos, ao nosso ver. Ainda que seja boa ou ruim, eu consigo estar em paz. Eu conseguir deitar, de fato, no travesseiro e dormir em paz. E às vezes sabendo que tem uma guerra lá fora, às vezes sabendo que tem uma turbulência no meu trabalho, às vezes sabendo que tem uma turbulência na vida da minha filha, uma turbulência na vida do seu esposo, mas você está tão conectado a Deus, está tão em harmonia entre você e Deus, harmonia entre você e as pessoas, harmonia entre você e si mesmo, que talvez você vire e consiga falar assim, eu estou em paz, porque eu não devo nada para ninguém, no sentido de, não é só financeiramente não, sabe? Eu não fiz nada nas costas de ninguém. Eu estou em paz porque eu estou reconciliada com os irmãos em Cristo Jesus. Eu me reconciliei com Cristo Jesus. Eu me reconciliei com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com o meu chefe, com meus amigos de trabalho. Essa paz, ela excede todo entendimento. Porque se não for assim, eu vou estar em paz com quem eu quero estar. Eu vou estar em paz quando me convém estar. Hoje eu vou chegar no meu trabalho, eu vou tratar todo mundo bem, porque semana que vem eu vou tentar uma folga. Aí você tem uns dias de paz ali com todo mundo. Não é essa paz que eu tô falando. Até porque essa paz é a paz que o mundo dá. Essa paz que eu tô falando é estar em paz. Independente da circunstância. Não baseie a sua paz pela circunstância que você vive. Se a circunstância tá legal, eu tô em paz. Se não tá muito legal, ao meu entendimento, eu não tô em paz. A paz que o Senhor Deus te dá, ela não é baseada em circunstâncias. Ela é baseada em Cristo Jesus. Na sua conexão direta e íntima com Ele. Na sua fé ativada. Simplesmente isso, gente.
experimente essa paz. Que essa paz, ela se torne algo tão profundo na sua vida, mas ao mesmo tempo tão acessível que se torne um hábito. De você sempre procurar ter uma vida de estar reconciliado com Deus, reconciliado com os outros, reconciliado com você mesmo. Que isso seja um hábito na sua vida. Viva uma vida de paz. E uma última coisa. Quem vive debaixo da obediência à palavra de Deus, às orientações que Deus dá, por meio dos seus profetas, por meio dos pastores, por meio dos filhos de Deus. Quem vive em obediência à palavra, quem vive em obediência à direção do Espírito Santo, estou voltando a falar. Essas pessoas que vivem sob obediência, elas têm paz. Porque mesmo talvez a direção que o Espírito Santo dá é contrária àquilo que talvez ela planejou, pensou, mas se ela tem convicção que foi o Espírito Santo e ela obedece, ela segue em paz. Ela fala assim, não, eu vou fazer, porque Deus me falou que é para fazer assim, mesmo que eu queria fazer assado. Mas o Espírito Santo me falou que era para me fazer de outro jeito. E aí a pessoa vai, debaixo de obediência, e tem paz. A paz é o árbitro. Também tem esse versículo que eu não li. A paz é o árbitro. Você quer saber se você está no caminho certo, se você está tomando decisões certas, se você está tendo atitudes corretas, se você está agradando o próprio Deus com as suas decisões, com a sua fala, com as suas atitudes. É só você voltar-se para o Senhor, voltar para dentro de você mesmo e entender se você está tendo paz em fazer aquilo, ou você está fazendo só porque você quer fazer, mas tem aquele pezinho na consciência, eu quero porque eu gosto, porque esse pecado é gostoso, porque fazer isso parece que vai ser prazeroso para mim. Mas você faz sem ter paz dentro de você. Se você não tem paz, gente, não faça. Faça tudo que o hábito chamado paz apita e fala assim, pode ir. Faça. Você vai conseguir deitar à noite e dormir tranquilamente. Você vai acordar no outro dia, e mesmo que esteja num cenário de guerra, num cenário de circunstâncias difíceis, você vai estar em paz. Fica aqui com esse vídeo. Até o próximo, que é paciência. Eu sempre tenho falado, Senhor, coloca paciência em mim, que eu tenho vontade de esfregar a cara de algumas pessoas. Mas o Senhor tem trabalhado, eu creio nisso. E nos dias de hoje também é muito difícil a gente ter paciência. Mas nós vamos falar sobre paciência. Mais uma vez eu peço a você, meu querido, minha querida, vocês que estão no Brasil, vocês que estão em Angola, porque eu tenho muitos amigos em Angola, irmãos em Cristo. Você que está em outro país, África do Sul, Moçambique, Portugal, Suíça, e outros países que eu não citei aqui, independente de onde você esteja. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e seja muito bem-vindo aqui sempre nesse canal. Meu beijo e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.